abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Gênesis 25. Amém? Você está aqui hoje, não é por acaso, não é por acaso que nós estamos aqui, porque se estamos aqui é porque o Senhor assim quis, o Senhor permitiu, amém? Amém. Então, Deus propôs no meu coração e eu dizer para a igreja o seguinte: quem aqui, eu acredito que todos nós passamos na nossa vida por determinados momentos de esterilidade. Se você tem algo que você tem pedido a Deus, porque às vezes a gente pede 3, 4, 5 coisas a Deus, né? Eu mesmo tenho um monte de pedido, está tudo lá em Deus, tá? E eu queria que Deus resolvesse mais 5 coisas para mim, muito importantes na minha vida, mais 5. Mas às vezes tem uma coisa mais importante. Claro que Deus ele pode resolver as 5 se Ele quiser. Então, durante a pregação, eu queria que você pensasse, de preferência agora, né? O que na sua vida hoje está sendo uma esterilidade, ou seja, algo que está sendo improdutivo, algo que você queria muito que acontecesse, mas você está vendo que o negócio não está fluindo, não está dando certo, você até já desistiu, ou pensou em desistir. Vá pensando, que Deus vai falar com você. Amém. Eu creio que o Senhor vai falar. Deus, Ele colocou essa palavra no meu coração já faz algum tempo. E eu sei que Deus ele quer fazer algo na vida das pessoas que aqui estão. Tem uma oração que a gente fala na aula, que um trecho da oração é: muitos querem, mas não podem. Muitos querem, mas não podem. Outros podem, mas não querem. Nós podemos e queremos, na força do seu poder. Amém? E é uma frase forte, é uma parte da oração forte. Porque muitos até querem, mas não podem. Aquele escriba chegou para Jesus e disse assim: mestre, deixa eu ir contigo. Jesus disse: olha, eu não tenho nem onde dormir. Mas depois, saindo dali, Jesus chega para o outro e diz assim: olha, vem comigo. Aí ele diz: deixa eu me despedir do meu pai. E Jesus disse: olha, aquele que morre parado não pode olhar para trás. Aí Jesus já vai chamar outro, e o outro diz assim: deixa eu enterrar, não sei o que, para a família dele ter morrido. Jesus disse: olha, deixa os mortos enterrar os mortos, vem embora. Muitos querem, mas não podem. Outros podem, mas não querem. O cara queria ir para outros cantos. E tinha outros que podiam e queriam. Estavam lá. Amém? Que nós sejamos estes que querem e que podem, porque se estão aqui é porque podem. Se estão aqui é porque querem. E aí podem. Amém? Então pensa na palavra de Deus. Aí antes de ler o texto de Gênesis, eu vou ler um versículo, está em 1 João, capítulo 5, versículo 14, não precisa ninguém abrir. Se quiser abrir agora, abra rápido, que eu vou ler rápido. 1 João 5, 14 diz assim: e esta é a segurança que temos com Ele, com Deus, que se lhe fizermos qualquer pedido, de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. Veja. E esta é a segurança que temos com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido, de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, aí eu vou começar a palavra propriamente dita, mas a gente tem que estar com esse versículo no coração. Você pode fazer qualquer oração. Se o seu pedido não estiver de acordo com a vontade de Deus, desista. Não vai adiantar. E quem está dizendo isso sou eu, a Bíblia. E a segurança que temos para com Ele é esta: que se lhe fizermos qualquer pedido, de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. Amém? Se você está pedindo alguma coisa que Deus já mostrou para você que não é vontade dele, não adianta. Se você não está pedindo, sabe que é vontade de Deus, vê só a situação. Isso parece mais uma equação de segundo grau. Se você está pedindo, quer dizer, se
Se você não está pedindo, você sabe que é vontade de Deus, mas você não está pedindo, não vai receber enquanto não pedir. Porque é vontade de Deus, é promessa de Deus. Então se é vontade de Deus, se é promessa de Deus, eu vou descansar, porque vai acontecer. Não, Deus está dizendo assim: o que tu queres que eu te faça? Glória. Deus já sabe o que é que a gente quer, mas Ele quer que a gente peça, Ele manda a gente pedir. Pedir, dá-se-vos. Buscais e achareis. Aí você quer, mas não quer pedir porque Ele diz: não, se Deus já sabe o que eu preciso, não precisa nem mais orar. Está errado. Deus já sabe, mas Deus quer que você ore. Deus já sabe, Deus quer que você peça. E você sabendo, pessoal, você já sabe que é vontade dEle. Aí você tem que saber só mais o quê? É vontade dEle. E se eu pedir, Ele vai fazer. Matou. Eu vou receber. Aí passa o segundo grau. X é igual a... até já esqueci. X é igual a A mais B. Pronto, vai passar mais essa primeira grau. X ao quadrado menos 2x igual a... sei lá, qualquer coisa. Amém? Então vamos agora para a palavra propriamente dita. Tendo a certeza de que só peça se é vontade de Deus. Se você não sabe se ainda é vontade de Deus, vai ser Deus, mas que seja feita a tua vontade. Amém? Vamos lá. Gênesis 25. 25. Versículo 19. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Aram, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaac tomou Rebeca, que era filha de fulano, mas fulano, que era irmã de Labão, ele tomou por sua mulher. Versículo 21. E Isaac orou instantemente, ou seja, essa palavra instantemente quer dizer urgentemente. Ele orou com instância, com urgência. E Isaac orou com urgência ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Amém? Amém. Pessoal, Isaac tomou Rebeca por esposa. Isaac tomou Rebeca por esposa. Mas quando ele tomou ela por esposa, ela não sabia que era estéril, nem ele sabia que ela era estéril. Por quê? Porque ele tomou ela por esposa agora. A partir daquele momento, é que ela descobriu que não gerava filho, e ele descobriu que a sua mulher não gerava filho. Era infecunda. Tem uma tradução que fala sobre isso, é desenraizada. Ou Isaac era desenraizado porque não tinha uma raiz. Então é servir tanto para Isaac quanto para Rebeca. Só que a Bíblia diz que Isaac orou ao Senhor. Assim que ele toma a sua mulher, certamente nós não foi no primeiro dia. Eles perceberam que estavam brincando, mas não estavam gerando, não havia filho. E ela falou: o que está acontecendo? Né? Não conseguia engravidar. Aí a Bíblia diz que, certamente, né? Quando Isaac percebe, descobre que a mulher dele era estéril, que a Bíblia diz que ela era estéril, Isaac orou com urgência ao Senhor. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Deus ouviu a oração de Isaac com urgência e fez com que Rebeca concebesse, ou seja, a mulher que era estéril, e as mulheres aí sabem, eu não entendo muito disso não, mas as pessoas, as mulheres que são estéreis, ou até os homens também podem acontecer com o homem, não vai gerar, não tem jeito, a medicina até tenta aí, e só consegue o que consegue, eles conseguem. Às vezes a mulher é estéril, mas não é 100%. Aí a medicina vai e faz um negócio, toma remédio, não sei o que, não sei como é que faz, mas acontece. Mas aconteceu porque Deus quis que acontecesse. O médico não
assim que o Senhor trabalha. Mas a pessoa que é estéril, seja homem, seja mulher, 100% estéril, só através do milagre. Porque senão não vai ter mais filho, não vai ter filho, quer dizer, e acabou-se. A esterilidade é algo que não tem a fecundação. E esterilidade na Bíblia, ela vem trazer para os homens ou mulheres de Deus, da Bíblia, frustração, humilhação, dor, opróbrio, que é vergonha. A esterilidade na Bíblia é um sinônimo de destruição para uma família. Porque principalmente na lei do povo de Israel, porque Deus, em Deuteronômio, Deus faz promessa, dizendo assim: bendito será o fruto do teu ventre, bendito será o fruto do teu gado, bendito será o fruto dos teus animais, bendito será. Aí Deus começa a dizer o fruto da terra, ou seja, produtividade, fertilidade. A bênção de Deus sobre a vida dos homens de Deus era demonstrada através dos homens que tinham muitos filhos, feito Jó, um bocado de filho. E lá no final diz que Deus dobrou, né? Deu em dobro os filhos de Jó. Né? Meu pai e minha mãe teve 10. É bênção. Tem que ficar bastante. Tem 10 filhos, né? Está aqui uma boa parte deles. E se papai fosse viver na época de Abraão, oxe, olha para esse seu babá e dona de Leno, né? Abençoado por Deus, a quantidade de filhos. Aí, consequentemente, Deus não dava só os filhos, mas Deus abençoava o fruto da terra, os animais. Para quê? Para sustentar aquela quadra toda de filho, né? Então, era sinônimo disso, de vitória, de bênção de Deus. Só que a Bíblia fala de alguns homens, e aí a gente vai logo para Abraão, que a sua mulher também era estéril. Sara, mulher de Abraão, era estéril. Aí vem Isaac, depois de Deus passar o casamento de Sara, a gente já vai entrar aqui na questão de Sara rapidamente. Depois vem Isaac, filho de Sara e Abraão com Sara. Aí a mulher de Isaac, estéril. Aí vem quem? Logo 2 filhos. Depois que Deus ouviu a oração de Isaac, vieram Esaú e Jacó. Aí Jacó casou-se, trabalhou 7 anos com Raquel. Aí Labão, esse camarada que apareceu aqui, deu Léa ou Lia. Toma. Aí Jacó dormiu, depois no outro dia, bestinha. Ele viu ainda nessa não. Certamente no escuro, não vou nem brincar com isso, que a Bíblia diz que ele realmente não soube. Ele descobriu que não era Raquel, ele disse: oxê, fui enganado. Ele que costumava, de certa forma, né, trapacear, foi trapaceado. Aí aparece uma mulher e disse: puxa, agora ela, eu trabalhei por ela. Aí ela disse: ah, vai ter que trabalhar mais 7 anos de trabalho. Trabalhou mais 7 anos, 14 anos com uma mulher amada, que era Raquel. Mas se a gente parar para perceber o contexto dessas 3 matriarcas, a mulher de Abraão, Sara, a mulher de Isaac, Rebeca, e a mulher de Jacó, Raquel. As 3 matriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Os 3 patriarcas, as 3 matriarcas. As 3 eram estéreis. 3 mulheres que tinham promessas de Deus, justamente sobre essa questão: crescer e multiplicar. Farei de ti uma grande nação. Deus disse para Abraão: olha, Abraão, vem cá. Está vendo essas estrelas dos céus? Tu pode contar? Certamente Abraão disse: nem acho que consegue acontecer o negócio todo. Tu pode contar? Não. Mas assim vai ser a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia do mar. A areia do mar. Quer dizer, a gente pega um punhadinho de areia, vê a quantidade da área, vai contar em cada grão de areia do mar. É impossível, mas Deus está dizendo para Abraão: vai ser a tua descendência. Abraão, a Bíblia diz que ele creu, a gente vai entrar aqui nesse mérito.
Mas acontece o seguinte: como é que Deus faz uma promessa na vida do camarada se a mulher dele era estéril e ele já estava coroa? Quando Deus chama Abraão, Abraão já era um senhor, não tão velho quanto ele já teve aqui Isaac, mas já era coroa, mas Deus fez a promessa. E as 3 mulheres que tinham promessas, Deus tinha colocado na esterilidade. É porque a esterilidade na Bíblia é um símbolo da esperança, da misericórdia de Deus na vida do seu povo. A esterilidade pode ser vista de imediato como um ponto negativo, mas na verdade, depois que a gente vê todo o contexto da história, a gente vê que foi um símbolo positivo de onde Deus está mostrando assim: olha, se tem promessa, mas você está vendo aqui um obstáculo, uma dificuldade, é porque eu vou ter que fazer o milagre, já que eu prometi, aleluia, sendo Deus, eu vou fazer um milagre na sua vida. Amém. Se você está vivendo uma esterilidade na sua vida, mas você tem promessa de Deus sobre a tua vida, creia tão somente que Ele é fiel para cumprir toda a palavra que Ele disse a seu respeito. E você, a partir de hoje, se você não saber desse detalhe, você sabia óbvio, mas se você não saber desse detalhe, você vai entender que, tendo a confirmação da promessa de Deus, vontade de Deus, porque Deus tinha dito a Abraão: olha, Abraão, eu falei de ti uma grande nação. Como? Através da mulher de Abraão. A mulher estéril. Deus disse: acabou-se. Então eu vou orar. Foi o que Isaac fez. Se tem promessa na vida do meu pai e na minha vida, porque Deus fala claramente que seria através de Sara e de Isaac. A Isaac vai casar, tudo certinho, guiado pelo Senhor, tudo direcionado, debaixo da bênção de Deus. Quando chega na hora H, a mulher é infecunda. A Isaac imediatamente, urgentemente, orou, sabendo que a resposta era certa. Orou, a melhor coisa é isso. É você orar sabendo que a vontade de Deus é aquela. Como eu falei, não adianta orar contra a vontade de Deus. Não é vontade de Deus, vai orar, vai orar. É vontade de Deus, pronto. Minha parte é o quê? Orar. A sua parte é o quê? Orar. Então, ora a partir de hoje com aquilo que você já sabe, que o Senhor te prometeu, aleluia, que já é promessa na tua vida, é certeza de vitória. Então não tem para que você achar que não vai acontecer. Não tem por que você desistir de um sonho ou de uma promessa de Deus sobre a sua vida. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Tendo prometido ele fará. Tendo prometido ele cumprirá na sua vida toda a promessa. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que maravilha. Era o negócio certo, era a equação certa, não tem como dar errado. Por isso que Isaac vai e ora, crendo. Peraí, minha mulher estéril? Não, isso aí é porque Deus quer fazer milagre. Ah, está dando errado algo na minha vida, na tua vida, mas você sabia que Deus estava direcionando você, mas o negócio está errado. Você diz: não, mas tem milagre para acontecer. Está dando errado, tem obstáculo. É milagre certo, aleluia, que Deus vai fazer para o nome dele ser glorificado. Aleluia. E aí eu convido os amados para abrirem em Gênesis 15. A gente vai falar rapidamente nos versículos. Gênesis 15. A Bíblia diz assim: que Deus anima Abraão e promete um filho. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que hás de me dar, ou que me hás de dar? Pois ando sem filho, veja. Aquilo incomodava Abraão, porque um homem já velho, mas não tinha filho, tinha descendência, de repente era uma vergonha para ele naquela época, porque filho era sinônimo de vitória, de bênção de Deus sobre a vida do homem. E ele diz: o que é que o Senhor vai me dar? Eu não tenho filho. E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que
eis que ele não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, ou seja, o mordomo dele. Deus está dizendo: não é este aí o teu herdeiro, não, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que as pode contar. E disse: assim será a tua semente. O versículo 6 diz: e creu ele no Senhor, e foi imputado isso por justiça. Veja, Deus fez promessa a Abraão, e a Bíblia diz que Abraão creu. Deus disse: olha, Abraão, não vai ser o teu mordomo que é o teu herdeiro, vai vir das tuas entranhas, vai vir do teu sangue, vai vir de você. Abraão aqui ainda não era tão velho, mas Deus fez uma promessa para ele. A Bíblia diz que ele fez o quê? Ele creu. Está parecendo eu e você. Deus faz a promessa e você sai daqui. Puxa, Deus prometeu e vai acontecer. Você vai para casa, os anos se passam, não sei o quê. Aí vamos lá, capítulo 16. Ora, Sara, a mulher de Abraão, não lhe gerava filho. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E ele tinha, né? E disse Sara a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Veja, quem é que tinha impedido Sara de gerar? O próprio Deus. Sara foi sincera, e é verdade. Porque o útero da mulher está no poder de Deus. A mulher só pode ter filho se Deus quiser. Esse negócio de que, eita, fulano engravidou, rapaz, que burrice de fulano, engravidou. Eu de certa forma, fiquei pensando assim, quando ela engravidou, rapaz, aqui essa cara foi engravidar. Ela está em Portugal, o negócio está fazendo a faculdade, o dia foi engravidar. Mas Deus falou comigo nessa palavra assim: ela engravidou porque eu quis. Amém. Porque o útero da mulher está no controle de Deus, ele pertence a Deus. Porque por mais que a Natália quisesse, se Deus dissesse não, era não. Até porque houve não sei se foi errado ou não da parte do médico, mas disse que já tinha perdido um ano. Aí parece que não foi perdido, parece que é alguém, não sei. Eu só sei que está lá a Natália com uns desse tamanho e vai nascer praia, se Deus quiser, para a glória do Senhor. Amém. E assim é na vida de todos. Porque Deus, ele tem esse poder. É Ele quem dá a vida. Amém? Amém. Aí diz aqui a palavra do Senhor: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sara. Veja, Abraão tinha ouvido a voz de Deus, mas agora ele ouviu a voz de Sara. Não vou entrar muito nesse contexto, mas muitas vezes a gente tem ouvido a voz de outras pessoas, mas não tem ouvido a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é melhor do que ouvir a voz do homem. Mas Abraão aqui neste momento tem ouvido a voz de Sara. Por quê? Entendo eu que Abraão aqui, quando Deus fez promessa, ele creu. Mas a promessa demorou. Quando a promessa demora, Sara diz assim, olha, pensando ela, né? Eu não consigo gerar. O camarada já está velhinho, né? Já passou da idade de fazer filho. Mas Deus prometeu, então fica aí com minha serva para poder ver, porque de repente é das tuas entranhas que Deus vai gerar. Então, bota aí essa mulher, ela é escrava, o filho dela possa servir de todo jeito. Aí Abraão vai, ouviu a voz de Sara, assim tomou Sarai, né, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. No fim de 10 anos, Abraão habitará na terra de Canaã, ao fim de 10 anos. E ele entrou a Agar e ela concebeu. Amém? Versículo 16 do capítulo 16. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Veja, Abraão tinha 86 anos, quando Agar deu Ismael para Abraão. A gente pode pensar assim, 86 anos, mas um exemplo claro que nós temos aqui na igreja é o pai da nossa diaconisa Lu, que ainda está uma coroa, já está uma coroa, mas teve um filho recentemente, um filho novinho. Então, quer dizer, há uma possibilidade de um homem velho ter filho. Há uma possibilidade do cara já ser velho e ter filho, quanto mais naquela época, que Abraão, com 86 anos, comendo batata doce numa caixa de
apareceu o Senhor Abraão, e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. E porém o meu conselho entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Deus está dizendo para Abraão: eu vou te multiplicar grandissimamente. Amém? Permanece na minha presença e ser perfeito. Mas só que Abraão, há 16 anos, né? Não, 14 anos, né? Mais ou menos, 13 anos atrás, Abraão já tinha feito um filho em Agar. Mas Deus continua aqui fazendo promessa a Abraão, dizendo: eu vou te multiplicar grandissimamente. Versículo 2, né? Versículo 15. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar, e que hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, será mãe das múltiplas gerações. Reis de povos sairão dela. Reis de povos sairão de Sara. Ou seja, aquela história lá na frente dos reis surgiu e foi porque o povo quis, não. Deus já vinha aqui mostrar que reis iam sair de Israel. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. Veja só, a gente lembra que Sara riu dentro da tenda. Quando o Senhor foi lá falar com ela, ela riu. E o Senhor disse assim: por que tua mulher está rindo? Aí Sara: eu não ri não, mas você riu, meu filho. O Senhor ali era o próprio Jesus. Porque o anjo não poderia estar ali e estar dentro da tenda ao mesmo tempo. O Senhor estava ali, com mais 2 anos, e viu Sara rindo na tenda. Disse: é certo que riste. E por causa disso o nome do menino vai ser riso. Ou seja, Isaac. Né? Mas veja, a gente lembra que Sara riu, mas a gente não percebe às vezes que Abraão riu duvidando. E quantas vezes a gente tem uma promessa, ouve a voz de outras pessoas, começa a duvidar do Senhor e fica rindo, e Deus só olha assim: eu já disse que vou dar, mas não está crendo, está nem orando, está dando jeitinho para poder a promessa acontecer, para poder a bênção chegar, mas não é do jeito da gente, é do jeito do Senhor. Está demorando aqui, está se passando os anos, o cara já tinha 86 anos, já era velho, já está com 100, e nada ainda se confirmou, porque ele teve um filho com a mulher. Mas cadê aquela geração grande que ele ia ter? Aí Abraão vai dizer assim, ele riu, ele disse: uma mulher com 90 anos, e disse Abraão a Deus: oxalá, isso aí não é demônio não, oxalá quer dizer tomara que viva Ismael diante do teu rosto. Veja, Abraão disse assim: um homem de 100 anos, uma mulher de 90, só faltou dizer assim, ainda por cima estéril, não pode gerar, tem uma vergonha na vida dela, tem um opróbrio sobre a vida dela, tem uma frustração sobre a vida dela. Quer dizer, a minha mulher está aí com depressão, a mulher está aí com um complexo de inferioridade, a autoestima dela está lá embaixo, porque, se a gente for analisar, Sara era uma mulher que tem amargurada. Tanto é que não quis nem esperar para saber se era com ela mesma, e deu a cara para que Abraão prestasse a prova. Pega aí essa mulher, e é minha serva, ainda vai ficar sendo meu filho. Aí Abraão chega e diz para quem? Para o Deus Todo-Poderoso. O Senhor se apresenta e diz assim: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Olha, quando Deus falar isso para você, pelo amor de Deus, lembra da base que ainda é pouco. É melhor cair logo por terra, é melhor cair logo com o rosto no chão. Feito João fez, feito Daniel fez. Porque quando Deus chega para a gente, faz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E falando isso, numa situação em que a gente está duvidando, é porque ele vai vir a Deus. É porque Deus está querendo mostrar para nós a autoridade que Ele tem. E ai da gente de sentir o peso dessa autoridade dele no momento de desconfiança. Porque no momento de louvor, de alegria, o Senhor Todo-Poderoso é o meu amigo, a gente louva aqui, é muito bom. Mas Deus chegar para mostrar para Abraão assim: olha, Abraão não está acreditando em mim.
Mas eu sou aquele que tem todo o poder e autoridade para fazer aquilo que eu disse que ia fazer. E aquilo que eu disse que ia fazer é nada mais nada menos do que o impossível para o homem. Eu vou criar uma situação aqui hipotética, né? Você se imagina, você mesmo, se imagina hoje ser presidente do Brasil. Imagina você sentado daqui a algum tempo como presidente da República Federativa do Brasil. Não parece ser algo impossível, nem política a gente entende, mas Deus pode fazer isso se Ele quiser. Deus pode fazer. Como? Não sei. De repente, alguma coisa suscitada quando você vê presidente dos Estados Unidos. Presidente dos Estados Unidos. Olha para ele. Deus capacitando, Deus ajudando, Deus providenciando. Eu estou dando um exemplo de uma coisa que você pode pensar que é impossível. Mas aí eu posso também dar outra explicação. Dizer assim, se alguém morrer aqui, Deus pode ressuscitar. Pode começar a ficar dura, porque quem quer? Ninguém quer. Eu queria fazer essa suposição. Mas assim, Ele é o Deus do impossível, Ele pode trazer a vida novamente. Ele ressuscitou no passado, Ele ressuscita hoje. Aleluia. E a palavra de Deus diz que Abraão disse assim: oxalá, tomara que Ismael viva diante do teu rosto. Ou seja, Abraão creu quando Deus disse que das entranhas dele ele ia vir e ia fazer uma grande nação. Mas na verdade, o que eu estou entendendo aqui, porque a gente tem que ler a Bíblia e pedir a Deus uma interpretação. Pelo que eu estou entendendo aqui, Abraão creu que Deus podia fazer dele, mas ele não creu que Deus podia fazer através da mulher dele. Tanto é que ela aceitou Agar, achando assim: Sara deve estar certa, o caminho deve ser esse aqui. E ele foi, e a Bíblia diz que ele entrou em Agar. A palavra é essa, é a Bíblia diz. Ele foi e teve relações com Agar, e ela teve um filho. Abraão com 86 ainda estava normal, vamos dizer assim. Mas agora está com 100. E Deus continua dizendo para ele assim: Abraão, eu vou fazer você crescer grandissimamente. Ele está certo, tomara que Ismael viva diante do Senhor para que isso aconteça. Aí Deus disse assim para Abraão: e disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. Deus está dizendo para Abraão assim: olha, na verdade, ou seja, o que eu estou falando aqui é a verdade, é o que vai ser, é o que é certo. É que Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu conselho, por conselho perpétuo para a sua semente depois dele. Glórias a Deus. E a gente sabe que o desfecho disso aí foi que Isaque nasceu, e logo depois veio o quê? A gente falou de Rebeca, Jacó orou instantaneamente. Não tem muita coisa para falar agora aqui no momento de Rebeca, porque ela teve 2 filhos, veio Jacó e Saúl. Mas ela foi curada instantaneamente. Ela foi curada porque ele orou com urgência ao Senhor. A questão de Sara incluiu aqui que teve essa parte de uma certa desconfiança de Sara e de Abraão, e Deus mostrando que ele usa a esterilidade para mostrar o poder dele. Deus, ele instaura a esterilidade na nossa vida. Mas eu tenho filho já, ele até já cortou porque eu não quis cortar, porque eu não quero ter mais de 2. Não estou falando só dessa esterilidade, não. Por isso que eu perguntei a você: tem alguma esterilidade na sua vida? Pense logo numa esterilidade e vá apresentando a Deus durante o dia. Porque Deus, ele instaura uma esterilidade na vida da gente, coisa que você diz assim: rapaz, não tem jeito, não dá certo, não floresce, não cresce, não enraiza, é infecundo, só dá errado. É dessa esterilidade que eu estou dizendo para você, que Deus instaura na nossa vida. Primeiro ele instaura, depois ele se revela na esterilidade. A primeira etapa é ele instaurar.
Ele remove aquilo que está bloqueando a tua vida. Ele remove todo empecilho, todo laço passarinheiro, todas as barreiras, todas as muralhas, a muralha que ele mesmo coloca, ele remove, mas antes ele se manifesta nela para dizer assim: olha, fui eu. Aleluia. Saindo das três matriarcas, vamos falar só de mais uma pessoa para incrementar aqui. A Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Ana. Foi Deus quem cerrou, ou seja, foi Deus quem cortou a madre de Ana. Digamos assim, Deus cortou as trompas. E eu estava me explicando para Deus como é que funciona isso aí. É bem complicado, é só coisa de Deus mesmo. Mas Deus cerrou a madre de Ana. Ana não podia ter filho. Penina zombava de Ana. Elcana era o marido dela, mas também não ajudava em nada. Não repreendia Penina, como a Bíblia não diz que ele repreendia, mas ele amava Ana. Mas Ana estava lutando sozinha. Nem o sacerdote estava ajudando Ana. Às vezes você está esperando, dependendo do pastor, e o pastor não está nem se ligando na infertilidade, na esterilidade que você está passando, mas você tem um Deus dos céus que ouve a sua oração. E que se você fizer feito Ana, se dobrar diante do altar do Senhor, Ele remove a tua esterilidade. O Senhor remove a nossa esterilidade, a doença, aquilo que tem sido vergonha na tua vida, aquilo que tem sido humilhação na tua vida, o impossível na tua vida, aleluia. Deus torna possível. Aí Ana foi chorar nos pés do Senhor no altar. O sacerdote achou pouco, ele não estava ajudando. Ele achou pouco, ainda foi julgar a mulher, mas ela não tirou o foco. Ela disse: pode quem quiser julgar, pode quem quiser dizer coisa, mas eu estou aqui, orando ao Senhor. Mas um pequeno detalhe, que eu vou falar e depois já vou para outra mulher, que é Raquel. Eu vou falar logo de Ana, já que eu sou de Ana. Ana, ao fazer uma promessa para o Senhor, ela disse para Deus: olha Deus, se o Senhor me der, se o Senhor me curar, eu vou dar, aleluia, essa criança para o Senhor. Esse menino vai ser uma oferta para o Senhor. Eu vou apresentar para o Senhor. Ela queria que aquela vergonha saísse da vida dela. Ela queria que Deus abrisse a vida dela. Consequentemente, depois que viesse o primeiro, ia ter vários. Mas ela disse: esse daqui, o primogênito, eu dou para o Senhor. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ana e mudou a vida de Ana, mudou a sorte de Ana, tirou a esterilidade dela, curou Ana e Ana teve um filho. Aleluia. O sonho de Ana era ser mãe, mas os planos de Deus na vida de Ana eram bem maiores. Deus não estava só querendo que Ana fosse ser mãe, não. Deus estava querendo que a partir de Ana viesse um dos maiores profetas da história, aleluia, do povo de Israel. Veio Samuel. Deus tinha um plano maior na vida de Ana. Mas Ana foi estéril. Deus tinha cerrado a parte de Ana. Mas por quê? Com o objetivo de fazer um milagre. Mas Ana precisava fazer o quê? Orar. E aí ela orou. E Deus agiu. Está dando para entender? Você pode ter uma esterilidade na sua vida. Você pode ter um tropeço na sua vida. Você pode ter algo que está sendo uma humilhação, uma vergonha, um complexo, uma baixa autoestima, algo que você está sofrendo. É algo que você está pedindo a Deus, mas não ouve. Não ouve Deus falar, não está conseguindo ouvir a voz de Deus, talvez tenha dando ouvido a voz de Sara. Mas Deus está lá falando. Deus já te disse que vai fazer, mas você, porque demorou já muito tempo. Talvez você tenha essa promessa de Deus no início da sua conversão. Você não viu acontecer ainda e você está entregando os pontos. Ou você tentou de outras maneiras driblar para poder ajudar Deus a fazer o milagre. Mas ele está dizendo: olha, o milagre eu vou fazer, mas não é desse jeito, não, aleluia. É do meu jeito. E do jeito dele é o melhor. A forma dele é perfeita de fazer. Porque quem tem que ser glorificado não é o médico. Quem tem que ser glorificado é Deus. Quem tem que ser glorificado é você. Quem tem que ser glorificado é Deus. Por isso é Ele quem vai fazer, do jeito dele. Não é
sem raiz, é Ele quem vai fazer brotar a raiz. Porque até ao cheiro das águas, as raízes nascerão. Amém? Amém? E aí Ana, ela fez isso, ela não estava idolatrando a sua bênção. Quando a gente idolatra a bênção da gente está deixando de lado o abençoador. Quando a gente quer muito aquilo, não, eu quero, e pinta a bolinha para que Deus dê. A gente está idolatrando. Quando a fez o quê? Senhor, eu quero. Mas está aí para mostrar que eu creio no Senhor, no teu poder, que eu quero glorificar o teu nome. Quando o Senhor me der, Ele é teu. Aleluia. Diferentemente dessa terceira matriarca que nós vamos ler agora. Vou terminar. Gênesis 29, versículo 28, diz assim: E Jacó fez assim, e cumpriu a semana 10. Então lhe deu como mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel, mais do que a Léa, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Léa era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Amém? Amém. Veja, duas situações aqui. Jacó já estava casado com Léa, mas Léa não era amada por Jacó. A Bíblia diz que ela era aborrecida. Ou seja, o contrário de amado é aborrecido. Então Jacó não amava Léa. Ele teve que agora ter um compromisso com ela como esposa dele. Mas ela também sabia que Jacó não queria ela. Ele foi enganado. A Bíblia diz que, vendo pois o Senhor que Léa era aborrecida, abriu a sua madre. Certamente, só abre aquilo que está fechado. De repente, Léa também era estéril. E aí a Bíblia diz que Deus abriu a madre de Léa. Léa começa a ter filho. Mas Jacó amava Raquel. E a Bíblia diz que Raquel era estéril. Mais uma que tinha promessa sobre a sua vida. Porque tinha promessa sobre a vida de Jacó. Tinha promessa sobre a vida de Isaac. E eles sabiam disso. E eles deveriam, consequentemente, falar para suas esposas isso. Que havia promessa sobre a sua vida. Olha, tem promessa de Deus sobre a minha vida. Que da minha mulher vai ter multidão, vai ter famílias abençoadas, vai sair reis da gente. Não é de Esaú, não, é de mim. E era Raquel a escolhida. E a Bíblia diz que Raquel é estéril, ou seja, é Deus colocando obstáculos, é Deus colocando dificuldades, é Deus causando uma situação para que isso aí sirva, aleluia, de símbolo para glorificar o nome dele. Por quê? Porque se Deus deixar fácil as coisas na tua vida, tu não vai orar. E a gente está entendendo aqui que Deus quer que a gente ore. Não basta só saber que Deus já sabe o que você precisa. Basta entender que em obediência eu tenho que orar para aquilo que Deus quer na minha vida acontecer. Aleluia. Ah, mas eu não gosto de orar não, então é difícil. Eu não gosto de orar não. Eu vou dormir e eu não sei, eu abençoa. Acabou, só e acordou, também não lembra de orar, já está comendo, já está trabalhando e vai só distanciando. Quando você despertar e dizer, Senhor, faz na minha vida, Jesus, ela toma aqui o obstáculo e agora vai ultrapassar esse obstáculo. É assim que funciona, porque Deus, Ele quer que a gente se aproxime dele para que o nome dele seja glorificado. Mas tem que orar. E Deus tem que orar. Lembra aquele negócio da paciência? Peça paciência a Deus. Aí Ele vai dar a primeira tribulação. Porque para você ser paciente, você tem que primeiro ter tribulação. Paulo diz, eu me alegro com as tribulações. Porque a tribulação produz paciência. Ah, então não vou pedir mais paciência a Deus, não. Mas vai ter de todo jeito tribulação. Não peça não. Você vai ter tribulação e tem que pedir paciência para passar por aquela tribulação. Não tem para onde correr, porque o propósito da tua vida é o milagre acontecer sobre nós. Glória a Deus. Aí a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 30,
Raquel inveja da sua irmã. Inveja é algo que Deus não se agrada. Inveja, ciúme, é algo que Deus não se agrada. E ela teve inveja da sua irmã. E disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Ela mesma está se amaldiçoando aqui. Dá-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre. Quer dizer, ele passou bola a bola. Primeiro que ele ficou logo irritado com ela e disse: por acaso eu sou Deus? Eu estou no lugar de Deus. Quem encerrou o combate foi Deus. Ele que impediu o teu ventre de gerar. E você vem dizer isso para mim? Você vem com esse desabafo sobre mim? Por acaso sou eu que não estou conseguindo fazer filho de você? Ou é sua mãe que está assim? E se ela está assim é porque Deus quis. Aleluia. Está captando aí o que Deus faz na vida da gente. Está vendo os processos que você está enfrentando, a esterilidade, a sequidão de estio, o vale de ossos secos. Vai juntando essas coisas. Eu estou passando por tudo isso. Dê graças a Deus. O milagre vai acontecer na sua vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jacó amava Raquel, mas quando foi mexer com as coisas de Deus, ele repreendeu Raquel. Raquel, ela queria de todo jeito ter filho, para mostrar para Léa que ela gerava. Ela queria resolver o problema dela, ela queria tirar a vergonha dela, ela queria parar com aquela vida medíocre que ela vivia, mas não era para glorificar a Deus. Pelo que a gente entende aqui, era inveja, ao contrário de Ana. Ana aguentava os aperreios, as injustiças, as calúnias, as injúrias, né? Tudo aquilo que a outra está a chacota, tirando onda para o cara dela. Mas essa daqui não. Essa daqui, ela tinha inveja da irmã, porque a irmã gerava. Veja, ela estava querendo fazer da bênção dela um ídolo. Quando nós não pedimos as coisas a Deus para glorificar a Deus, aquilo se torna um ídolo. Quando nós queremos muito algo, Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Deus sabe, conhece nosso coração. Se aquilo é para você se satisfazer, aí Deus diz: aquilo vai glorificar a Deus. Aí você pede para glorificar a Deus, mas se desprender daquilo, dizendo assim: a minha vergonha vai sair da minha vida, mas eu quero glorificar o Senhor com saída. Raquel não. Raquel estava pedindo aquilo contrário. Para assim: me dá um filho, senão eu morro. Se eu não tiver filho, eu morro. E aconteceu o que? Ela teve. Ela diz que mais na frente Deus teve misericórdia dela. E ela chegou, mas também porque havia promessa sobre a vida dela e de Jacó. Mas no parto, no nascimento de Benjamim, Raquel morreu. E essa lição de hoje aqui para a nossa vida vem mostrar que Deus, Ele é melhor do que as bênçãos que Ele tem para nos dar. Deus é melhor do que tudo que nós temos aqui nessa terra. Tem um livro que diz assim: eu quero ter. Não é? A gente precisa querer Deus. Ah, mas eu quero também ter casa, eu quero também ter carro, eu quero passar no concurso, eu quero ter a promoção, eu quero ter isso, eu quero ter dinheiro, eu quero viajar, eu quero fazer isso. Amém, é bom. Mas se Deus não quiser dar, não tem nada não. Se Deus quiser, porque a vontade é dele. Por isso que a gente leu o versículo de João, 1 João 5,14. Peça, tenha uma segurança que se está na vontade dele. Então, para você pedir, tem que estar na vontade dele. Ah, mas eu não sei dessa vontade dele. Então, diga assim: Deus, eu quero muito isso, mas só se for da tua vontade. Até porque eu sei, Deus, que se não for da tua vontade, eu não vou receber. E se eu não receber, eu também não quero, não vou ficar triste. Mas eu não posso dizer assim: se o Senhor não me der, eu morro. Se o Senhor não me der, tem gente que diz assim: eu determinar quem é o Todo-Poderoso. Não podemos fazer isso. Devemos dizer assim: olha, Deus, eu quero muito isso, se for da tua vontade. Ore sempre dizendo para o Senhor: a tua vontade é
é a perfeita. A tua vontade é a melhor. Eu escolho a tua vontade, eu prefiro a tua vontade, aleluia. Porque a esterilidade vai sair da tua vida. Em nome de Jesus. E nesse momento eu quero fazer uma oração por toda a igreja. Se você está aqui hoje, é porque Deus lhe trouxe aqui hoje. Teve outras pessoas que foram convidadas, umas não puderam vir porque a gente entende que está nas suas igrejas. Mas Deus permitiu que nós estivéssemos aqui. E se Deus permitiu, é porque Deus queria falar essa palavra para nós. Então fique de pé nesse momento. E se você, no início do culto, pensou na sua esterilidade, você vai apresentar a Deus. E assim como Ana orou, você vai orar. Você vai orar como Isaac orou, urgentemente. E vai pedir a Deus: Deus, socorre. O salmista do Salmo 116, que é belíssimo. Eu até poderia falar uma coisa assim. Ele diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, então clamei ao Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Que salmo maravilhoso. Que salmo belíssimo. Ele diz que ama a Deus porque ele invocou a Deus no dia da sua angústia. Quando os laços de morte cercaram a sua vida, quando as tribulações, as angústias do inferno cercaram a sua vida, ele diz que caiu em tribulação e tristeza. Só sabe o que o salmista está passando, porque ele já passou por isso. Tribulação e tristeza, opróbrio, vergonha. Mas o salmista disse que ele clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu e livrou a sua alma. Vamos clamar agora. Vai ser um clamor. Porque do jeito que Deus colocou essa palavra no meu coração, eu fiquei perguntando para Deus o motivo. E Deus dizia para mim, dentro do meu coração, que Ele vai fazer algo novo.